Olá, meus queridos e queridos, bem-vindos de volta a este canal. Estamos aqui com o cenário meio afastado de ângulo, assim, mudei um pouco de ângulo por conta da luz. No último vídeo eu falei pra vocês sobre a luz do dia que tá diferentona, mas eu espero que esteja bem, que esteja agradável para vocês. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Camila Pauleto e todas as sextas-feiras, às 20 horas, eu solto vídeos sobre papo terapia, que é o quê? Nós falamos de comportamento, eu estou fazendo minha formação em psicanálise, então eu tenho trazido aqui assuntos de sexta-feira relacionados à psicanálise e às quartas-feiras eu solto vídeo neste canal relacionados a Enneagrama. Nós estamos na temporada do Enneagrama. Mas assim que terminar o assunto Enneagrama, poderemos falar de outras coisas, arquétipos e tantas outras coisas. Já falamos muito sobre temperamento, este é o canal do temperamento. Se você quer entender de temperamento, você vai na playlist de temperamento, tem muito material. Você pode aprender tudo que você quiser sobre temperamento nesse lugar, tá bom? Dito tudo isso, estou aqui para falar a parte 2 do vídeo anterior, que eu comecei falando sobre as sequelas que os narcisistas deixam em nós. E por que eu resolvi fazer a parte 2? Porque eu lembrei de algumas coisas, lembrei de alguns detalhes. Então, há uns 3 vídeos eu venho contando as minhas experiências, né? O meu primeiro desses 3 foi minhas experiências com os narcisistas, e aí teve uma inscrita que pediu para eu contar sobre, para eu falar sobre as sequelas, e as sequelas eu resolvi não abordar um assunto tecnicamente falando, mas sobre a minha vivência, as sequelas que ficaram em mim sobre o convívio com essas pessoas aí narcisistas e manipuladoras. Então vamos lá. Dando sequência ao último vídeo, coisas que eu queria compartilhar com vocês, né, que foram sequelas para mim, porém, que de alguma forma, né, assim como eu falei, eu consegui ressignificar essa maldição, transformando em bênção e me tornando cada vez mais esperta e especialista no assunto, que a gente fica mesmo. Então, uma dessas sequelas é que você, é como se você já tivesse tomado vacina. Então, o que é a vacina? É o próprio veneno em você. Então, eu senti o veneno do narcisista em mim, né, e dos manipuladores. Então, agora eu tenho uma experiência na pele, que eu senti na pele. Então, a experiência é na vivência. Quando você tem experiência na vivência, você tem muito mais autoridade para falar daquele assunto do que quando você somente estudou sobre aquele assunto, né? Então, alguém que tem um transtorno, alguém, por exemplo, alguém que tem TDAH, sabe muito melhor falar de TDAH do que alguém que só estuda o TDAH, ou alguém que convive com quem tem TDAH, a mesma coisa, sabe muito melhor falar sobre do que aquele que apenas buscou em livros. Então, é uma coisa muito comum, a gente vive falando isso, nada como quem passou pela experiência para ensinar e para ajudar os outros a serem curados, né, de algumas coisas. Nós costumamos falar, só curados ministram cura, e felizmente ou não, é a mais pura verdade. Eu tenho muito mais como ajudar hoje em dia uma pessoa que é vítima de narcisista e manipulador do que alguém que só apenas estudou, né? Então, uma sequela que ficou muito é que nós ficamos ariscos, nós ficamos traumatizados. Então, as pessoas que tiveram experiência com narcisistas e manipuladores, elas ficam espertas, não que não vá cair de novo, tá, gente? Porque eles têm N formas de atuar e é impressionante como eles são especialistas em perceber qual que é a fraqueza de suas presas, de suas vítimas, né? Então, você fica mais esperta, mas isso não quer dizer que você nunca mais vai cair. É claro que você não quer nunca mais cair nas garras de um narcisista manipulador, que terrível coisa cair nas garras de um desses. Mas nós ficamos mais
espertos. E assim, uma coisa que eu comento muito com uma amiga minha que também foi vítima, né, de narcisistas manipuladores, inclusive uma narcisista em comum comigo. A gente percebe mais rápido, a gente passa menos tempo sendo enganada por essas pessoas e a gente começa a ter habilidade maior em se afastar dessas pessoas. Uma outra coisa, a gente fica com um excesso de cuidado em alguma área. Então, uma frase que uma pessoa fale para você que se assemelhe com aquela pessoa narcisista e manipuladora que te fez passar o trauma, você já dá 2, 3 passos para trás. Então você fica de início, você fica muito sequelada, muito assustada e você fica, eu percebo que as pessoas, né, de acordo com o comportamento delas, e aí entra muito enneagrama, né? Por exemplo, eu que sou um 7 social, eu fui parar no 1, assim, e eu fiquei muito tempo nesse 1, me comportando como 1, que é algo muito diferente do que eu sou. Eu comecei a fiquei muito mais antissocial, fiquei muito mais avessa a convites, fiquei muito mais desconfiada das pessoas, fiquei muito mais assustada com o comportamento das pessoas e fiquei muito mais crítica, mas muitas vezes nem externalizei, fiquei mais observadora. Isso é ruim? Não, não é ruim. Porém, se você fica desta forma traumatizada, você se comporta de um jeito. Agora que eu já saí do trauma mesmo, que eu me considero curada, eu me sinto curada, eu percebo que eu identifico o narcisista, o manipulador, levo na boa, sei me sair bem, sei dar o passo para trás sem chocar, sem causar problema para o outro, sem agredir, porque eu posso ter ficado agressiva, mas não agressiva no sentido de... Não é uma agressividade que machuca o outro, mas sabe quando você tá em carne viva, você tá machucada e ninguém pode tocar na sua ferida que você grita, grita, grita de dor, desta forma agressiva, sabe? Machucada seria a melhor palavra. E aí depois que passa, depois que a ferida é limpa, depois que sai, né, todo o pus, você olha para aquela cicatriz, lembra, e essa lembrança não te traz mais coisas ruins, porém continua te deixando esperta, continua te deixando... você fica mais cauteloso, e você consegue ajudar outras pessoas, e é incrível. Você percebe rapidamente quando tem alguém manipulando o outro, quando tem alguém persuadindo o outro de maneira narcisista e manipuladora. Você fica muito mais esperta, você fica ninja, né? Porque o treinamento que você teve foi intensivo. Então, tem uma amiga minha que a gente costuma falar assim: nossa, aquela foi uma faculdade, né? E aquela outra foi uma pós-graduação. E já tá bom, a gente já tá bem formada, a gente não quer nenhuma que venha para nos dar o mestrado, né? E quanto né, desculpe pelos nés. Mas é dessa forma que você fica com a sensação de que você graduou, né? Você subiu degraus da experiência com relação a isso. Claro que em alguns momentos veio uma sensação de que nunca mais você vai ser enganada, que nunca mais você vai ser vítima, e tomara mesmo. Se você que tá aí passou
por algum momento, né, de ser vítima de narcisistas e manipuladores, eu quero que você conte aqui pra mim, dê seu relato, já curte esse vídeo, conta aqui pra mim, compartilha com as pessoas que você acha que você vai conseguir ajudar com isso. Vamos fazer esse canal crescer e espalhar conhecimento, autoconhecimento principalmente, e tomar as rédeas das nossas emoções, porque quando eu me vi liberta de tudo isso, eu percebi que eu tomei de volta a rédea das minhas emoções e ao menor sinal de alguém querer ultrapassar da faixa amarela comigo, eu já estava esperta, não deixei, não causou nenhum problema, simplesmente dei o stop necessário e foi tudo bem e tá tudo bem. E aí você passa a se sentir dona das suas emoções, com as rédeas nas mãos, e só vão fazer com você aquilo que você deixa. Tá bom, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte 2. Se ficou ainda alguma dúvida, coloca aqui pra mim, não tem problema nenhum, vai ser um prazer responder as perguntas dos inscritos, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até lá!